boa noite a todos. Acho que já temos aqui, olhem, um bom número de pessoas, são 6 horas, 6:02 já. Então, primeiro, eu queria dar boas-vindas a todos. Queria agradecer muito os nossos convidados de hoje, o Richard e o Jairo. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós teremos, acho que um tema bastante importante para conversar, que é o que está em pauta nos conselhos em 2022. Antes da gente começar essa conversa, eu gostaria de apresentá-los aqui rapidamente no grupo, né? E mais uma vez, em nome da SOU, eu e a Lúcia agradecemos muito a presença de vocês. Então, o Richard tem aí, Richard, eu acho que você começou como conselheiro ainda quase que na puberdade, né? Você já tem mais de 20 anos de conselho. Então, o Richard tem 16 anos como membro de conselhos de administração e, nossa, em 18 empresas diferentes, sendo em 7 delas como presidente do conselho e acho que em 15 empresas familiares, algumas muito conhecidas, né, como Track and Field, o Grupo Haskell, o Leforte, né, que é um grupo de hospitais que foi vendido, Kinoplex, Piccadilly, dentre outras. O Richard é também coordenador e membro de comitês de estratégia, auditoria, governança e inovação, professor no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e membro do comitê de auditoria do IBGC. Então, Richard, obrigada pela sua presença. E o Jairo tem aí também muitos anos, né, Jairo, como membro de conselhos de administração e consultivo. O Jairo é professor na Fundação Dom Cabral, foi anteriormente CEO aí da Hidropar, foi professor até na Georgetown University, também na GV, na FIA, e atua nos conselhos da PATÁ, da PECIM, da SABEM, e já atuou em vários outros. Então, Jairo, muito obrigada também pela sua presença. E eu gostaria de abrir essa conversa, eu acho que esse é um tema, é uma pergunta que todo mundo sempre faz, né? Como é que vocês entraram nesse universo da governança? Como é que vocês deixaram de ser executivos e entraram e passaram a ser conselheiros? Quer começar você, Jairo? Não, por favor, Richard. Não, tá ok. Então, pessoal, boa noite a todos aqui. Obrigado, Renata, obrigado, Lúcia, né? Vocês são muito gentis. Tenho uma admiração muito grande pela SOU, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Tenho uma admiração pela Renata, porque a Renata, ela também já foi membro de conselhos, então ela entende muito bem o outro lado da mesa, né? E o Jairo, meus caros colegas que estão aqui, é uma sumidade nessa área de governança. É aquele profissional que você fala assim, um dia eu quero ser que nem ele, né? Então, eu acompanho o Jairo já há mais de 20 anos. E queria também cumprimentar os caros amigos que estão aqui, o Marcial, o Benito, a Alessandra, o Mauro Frota, né? O Marcos, vários colegas que estão aqui, né? Que estão trocando experiências com a gente aqui. Pessoal, um abração aí para todos vocês. Bom, eu tive uma carreira, né? Até hoje eu ainda faço trabalhos de turnaround, recuperação de empresas. E no começo, né? Entre 95 e mais ou menos 2005, esses primeiros 10 anos, eu assumia como presidente executivo da empresa, presidente interino, e assumia toda a responsabilidade e fazia o turnaround, né? Então, eu e o Cláudio Galeazzi, que é uma sumidade também aqui no Brasil, é um dos maiores especialistas nessa área, recomendo quem quiser, puder ler o livro dele, né? Que é Cláudio Galeazzi Sem Cortes. É um livro muito bacana que conta, né, cada capítulo é uma história de um turnaround. E eu tinha terminado um turnaround muito complicado, né, muito difícil, foi terrível, terrível, na verdade, né? Essas empresas, quando chegam nas nossas mãos, elas já chegam numa situação bastante deteriorada. E aí eu estava cansado, tinha afetado a minha saúde, a minha vida particular, e aí eu falei, não, vou parar um pouco de assumir como executivo interino
porque você precisa de saúde para fazer isso, né? Não é brincadeira. 24 horas uma UTI não é fácil. E aí, por coincidência, comecei a receber alguns convites para ser membro de conselhos. Assim, em 90 dias eu estava em 3 conselhos, né? Um hospital aqui em São Paulo, uma rede de hotéis familiar no Rio Grande do Sul e uma empresa de logística e transporte de cargas também no Rio Grande do Sul. E eu lembro que, assim, voltando para São Paulo, de uma dessas reuniões que eu estava lá no Rio Grande do Sul, eu encontrei no aeroporto um headhunter do Rio Grande do Sul, que já tinha me colocado em 2 conselhos. E aí, desculpa, dois turnarounds. E aí eu falei para ele, falou, olha, estou com mais 2 projetos para você. Eu falei, não, chega, pelo amor de Deus, agora eu preciso repensar minha vida, eu preciso baixar a bola, porque esse trabalho é muito desgastante. Mas agora estou em conselhos. Falei, que bom, vou indicar você aí, porque sempre indico profissionais para conselhos e você tem um perfil bacana. Quando você puder, me manda o seu currículo. Eu falei, não, com certeza. Chegando em casa, já dou um tapa nele e mando para você. Aí ele falou, só uma pergunta. Sim, você fez algum curso de conselheiros? Eu falei, olha, nem estou sabendo que existe isso. Não, você está brincando. Lógico, está cheio aí. Né? Tem no IBGC, está na Fundação Dom Cabral, são os melhores. Eu falei, não, eu não fiz, nem sabia. Ele falou, bom, então é o seguinte, enquanto você não fizer um curso dele, nem adianta você me mandar o currículo, porque eu só coloco conselheiros que tenham feito o curso. Eu falei, nossa, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a me apaixonar pelo assunto, que eu comecei a ver que empresas que têm boa governança, que têm conselhos bem estruturados, que têm conselheiros competentes, como nós todos que estamos aqui, profissionais de mercado, 25, 30, 35 anos de experiência, a empresa não chega nessa situação de deterioração, porque os conselhos levantam a mão antes e falam, opa, peraí, pessoal, vamos dar um passo para trás. E aí, então, eu acabei estudando, né, continuo estudando até hoje governança, continuo estudando hoje sobre conselhos, viajei o mundo todo aí para conhecer como funcionam os conselhos no mundo, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, Suécia, Finlândia, Austrália, Alemanha, Singapura, Hong Kong, Israel, Holanda, e agora no final do mês estou indo para o Canadá para estudar governança canadense, né? Então, quem sabe daqui a um mês ou 2, Renato, a gente faz uma outra live e eu venho contar os bastidores da governança canadense para todos aqui. Então, foi isso, né? E aí eu me apaixonei pelo assunto, né? Então, hoje eu me dedico 1/3 do meu tempo a reestruturar empresas que estão em situação difícil, né? Eu só não entro em empresas que estão precisando de recuperação judicial, porque aí realmente a coisa é podre demais, complicada, né? Então, hoje eu estou fazendo um trabalho numa construtora e 2/3 do meu tempo em conselhos. Então, foi mais ou menos isso, contando rapidamente a história aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que aqui isso é importante porque nós recebemos muitos executivos com excelentes currículos, né, querendo fazer essa virada e ingressar no universo de conselhos, e não necessariamente é fácil. A gente sabe, vocês são professores nesse universo e vocês sabem que os alunos, inclusive CEOs de empresa, enfim, perguntam isso para vocês também, né? Então, acho importante, acho bom a gente abrir essa conversa contando a história de vocês, porque ela pode ajudar alguns que nos ouvem aqui. Sem dúvida. Em primeiro lugar, eu queria dizer assim, muito obrigado, Renata, muito obrigado, Lúcia, admiro extremamente o trabalho de vocês, super bacana estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. Estar do lado do Richard é sempre uma coisa muito boa. Primeiro, porque assim, a luta não tem graça se o lutador não é bom. Então, ter um bom lutador do lado sempre faz a luta ser melhor. Tá? E o Richard é um bom lutador, a gente sempre aprende, sempre troca ideia, sempre tem uma visão diferente, que é a base, inclusive, da própria governança, poder trocar ideias. Tá? Ideias iguais não somam, ideias diferentes somam. Então, isso é sempre bom poder conversar com o Richard. Vejo várias caras conhecidas, vários amigos, um abraço a todos, saudades. Vamos ver se a gente consegue voltar definitivamente a poder se encontrar, a poder fazer mais almoços, jantas, encontros, trocas, porque eu acho que todos nós, como seres humanos, estamos precisando um pouco disso. A minha história, como é que eu entrei em conselhos, é completamente diferente disso. Tá?
é muito interessante. Eu trabalhava num banco e era diretor de um banco há muitos anos atrás, na verdade, em 1986. E eu, quando saí do banco, resolvi montar junto com uma pessoa que já é falecida, mas que era muito importante no mercado naquela época, se chamava Geraldo Ress. A gente montou uma consultoria e nós passamos a ser sócio e começamos a trabalhar com consultoria. Obviamente, ele era bem mais sênior que eu era júnior perto dele, mas, enfim, era sempre uma pessoa que eu tinha muito para aprender e aprendi muito. E aí, num desses momentos, acabou aparecendo uma consultoria de uma empresa em São Paulo, que se chama Indústria de Papel e Papelão São Roberto. Ela já não existe mais hoje como São Roberto, ela foi vendida há alguns anos atrás por um outro grupo de papel, era ali na Vila Maria, logo do lado da Nadir Figueiredo, e aí tinha uma situação muito específica lá, que tinha uma negociação com o BNDESPar. Naquela época, o BNDESPar era dono de uma quantidade de ações muito importante na companhia, em torno de 30%, e a companhia não pagava dividendos já há muitos anos. E tinha ali um fenômeno que naquela época era normal, que era dividendo fixo obrigatório para o BNDESPar. E aí eu fiz as contas naquele momento e mostrei para o dono da companhia, para o Roberto Gerra, e mostrei para ele: olha, Roberto, tu nunca vais receber dividendo nenhum, porque para pagar o dividendo do BNDESPar, o acumulado e o atual, sempre vai levar um carry-over tal para frente que tu nunca vai conseguir ganhar dinheiro. Nós temos que falar com o BNDES. E ele disse: bom, pode começar a negociação. E aí foi um processo de praticamente 2 anos, eu negociando essa posição do BNDES para trocar por debêntures. E eu consegui, no final de todo o processo, trocar as ações por debêntures. E aí o BNDES tinha uma exigência, o BNDESPar tinha uma exigência. Nós estamos falando nos anos 80 e muitos, quase perto de 90. A exigência dele é que tivesse um conselho de administração. Eu voltei para o Roberto e disse: olha, Roberto, temos que montar um conselho de administração da tua companhia. Bom, o que é isso? Naquela época não se falava em conselho, não existia isso. Não, isso aí existia o que eu brincava, que era reunião de amigos para tomar chá, em que os grandes empresários tinham isso, mas não tinha conselho efetivamente, embora fosse uma exigência da lei. E aí o BNDES: não, mas tem uma exigência. Tem que montar o conselho lá e tu tem que ser o conselheiro, porque tu aposta muito nessa companhia e tu tem que ser o conselheiro. Esse foi meu primeiro conselho. Então, eu acabei entrando no conselho de uma companhia que não sabia o que era governança, que não sabia o que era conselho, que ninguém sabia o que era ser conselheiro, nos anos de 86 e 87. Bom, daí eu comecei a trilhar toda uma... Aí eu tenho um pé na academia, fui professor muitos anos da Federal do Rio Grande do Sul, enfim, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, um monte de coisa. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E a minha tese de doutorado, em 94, foi sobre conflito de agência entre acionistas majoritários e minoritários no aspecto do pagamento de dividendos à luz da tributação, que era um problema típico de governança. Típico. E eu desenhava tudo isso. Muitos anos depois, a Heloísa Bechtins me liga um dia e me diz: sabe, Jairo, eu estou fazendo a minha tese de mestrado aqui com a história da governança no Brasil. E eu descobri que o primeiro artigo que foi publicado aqui sobre governança foi a tua tese de doutorado. Eu disse: opa! Então, também tenho essa raiz aí de ter sido primeiro artigo publicado sobre governança no Brasil, em português, com o caso brasileiro, em 94. Então, assim, como eu digo, eu sou pré-dinossauro nessa história e passei, eu diria que não poucas, passei muitas e boas e ótimas, né? Que é um prazer, que é sempre uma descoberta, mas a cada novo caso é um novo caso. Cada nova história é uma nova história. Eu diria que tem talvez 70%, 80% que é mais ou menos igual para todo mundo, que é a essência da governança, mas tem as peculiaridades, seja do setor, da empresa, da família, dos sócios, do negócio, enfim, tem aí N coisas que vão moldando as governanças das companhias, e isso é que faz, vamos dizer assim,
o terroir, vamos chamar assim, já que os vinhos estão na moda, o terroir de cada empresa, né? É sempre muito gostoso. Olha, Jairo, você sempre me surpreendendo, hein? Você foi conselheiro antes da fundação do IBGC, que foi em 95, meu amigo. Foi. Olha só. Fui conselheiro antes. Você tem quilometragem, hein, meu amigo? É muito interessante, mas eu acho que é isso que a gente aprende, na verdade, né? Assim, ouvindo histórias, contando histórias, ouvindo as histórias dos outros, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muito pouca coisa escrita, muito pouca coisa, vamos dizer assim, que as pessoas deixam de legado. E isso é uma pena. Tá? Então, assim, aí é que tem uma graça, aí é que vem. Quanto mais histórias eu ouço, mais eu aprendo. Acho que é o melhor que tem. Tá? É verdade. Só para... Desculpa, Renata, essa empresa que eu disse para vocês que eu fui o CEO interino e fiz o turnaround de uma empresa de autopeças muito, muito complicada, o Geraldo Hess, que é o sócio aí do Jairo, que ele comentou, já falecido, era um dos conselheiros, e na empresa era proibido fumar lá dentro, lógico, né? É normal, mas ele não queria saber. Na reunião do conselho, ele fumava o maço inteiro, né? Dentro ele ligava, ele acendia um cigarro no outro, né? Mas o velhinho era bom, hein? Era muito fera o cara. Eu acho que ele foi CFO da IBM com 28 anos, não foi isso, Jairo? Não lembro mais. Com 25 anos. Ele olha, foi... Nossa! E olha que isso lá atrás, há tantos anos, era mais difícil ainda, né? Mas você sabe que eu acho que eu vou puxar aqui, Jairo, uma fala sua, que você fala, né? Que você disse que, poxa, as coisas, cada conselho é cada experiência é uma, completamente diferente, apesar de tantos anos, né, nessa atuação. E na nossa conversa prévia aqui, a gente estava falando quantos desafios nós temos passado nesse momento, né? Então, desafios de oscilação cambial, de alta de combustível, de eleições no Brasil, de guerra, enfim, toda a questão global, inclusive. Então, eu queria começar a trazer um pouco mais para o nosso tema, que é o que está em pauta, né, nos conselhos consultivos e de administração esse ano, né? Quais são os principais temas que vocês têm discutido, que têm tirado o sono aí dos acionistas e dos conselheiros? Vai lá, Jairo, sua vez. Vamos lá, talvez valesse a pena fazer um pouco de raciocínio lógico, usando um pouco a engenharia na cabeça, que a gente nunca perde. Eu diria, Renata, que temos diferenças importantes. Tá? A primeira grande divisão que eu faria é entre empresas que estão bem e empresas que não estão bem. Tá? O assunto das empresas que está bem é completamente diferente do assunto das empresas que não estão bem. E as empresas que não estão bem, tá? Elas, de um modo geral, elas estão preocupadas, e aí, sendo muito honesto, você me conhece, assim, elas não estão preocupadas com governança, elas não estão preocupadas com ESG ou com qualquer uma dessas outras coisas. Elas estão preocupadas em sobreviver, elas estão preocupadas em vender, elas estão preocupadas em produzir, em reduzir custo, em se manter no mercado, em analisar os seus concorrentes e ver como é que ela faz para nadar e continuar vivendo. Tá? E ela está usando estes conselheiros, assim, como conselheiros e como consultores e como, enfim, gente expert para tentar tirar, vamos dizer assim, sair do buraco. E aí pessoas como, por exemplo, o perfil do Richard, que tem essa experiência tão interessante de turnaround, tem um valor tremendo. Tá? Por quê? Porque elas têm que sair do buraco. As outras empresas que estão bem, aí nós começamos uma segunda divisão. Depende do tamanho delas. Se elas são empresas grandes, assim, elas estão preocupadas com ESG, elas estão preocupadas com diversidade, elas estão preocupadas com conselhos diferentes, elas estão preocupadas com inovação, elas estão preocupadas em todos os temas que a gente enxerga, vamos chamar assim, no mercado, nos jornais. Mas se elas são menores, ou seja, se elas estão talvez num estágio de governança, talvez não seja tanto pelo tamanho, mas mais pelo estágio de governança que elas estejam, eu diria assim, elas estão olhando outras coisas.
elas ainda estão olhando, por exemplo, informação, como é que passa essa informação, como é que faz o processo decisório, como é que é o relacionamento, aquela máxima nose in, hands out, como é que isso faz acontecer de fato, porque, enfim, o presidente do conselho ainda é o presidente da companhia, ou tem alguns conselheiros que saíram há pouco da companhia, que estão com muita vontade de botar a mão lá dentro, e de se meter, de se envolver e não ser conselheiros, com a organização própria do conselho em si. Então, assim, os temas vão mudando conforme, vamos dizer assim, o tipo de companhia, conforme o tamanho da companhia, conforme o nível de governança dessas companhias. Tá? Isso vai mudando. Tá? Claro que tem temas que permeiam quase todas as companhias. Por exemplo, um tema que hoje está permeando muito é o tema do trabalho híbrido ou não. Mas aqui também nós temos que fazer uma diferença importante, que é se é uma empresa de serviços ou se é uma empresa industrial. Numa empresa industrial, vamos dizer assim, a grande maioria dos colaboradores está trabalhando, não parou de trabalhar, a não ser pelo momento de doença eventual, ou que lockdown que deu, mas, na verdade, esse pessoal todo, assim, que está trabalhando no híbrido é muito pequeno. E este pessoal que está muito pequeno, ele até fica constrangido de estar trabalhando em casa. Então, assim, no ramo industrial, eu te diria que a tendência é de muito pouco trabalho remoto. Tá? Claro, tu tem algumas áreas, talvez área financeira, área administrativa, um pouco da área de recursos humanos, não faz os 5 dias de trabalho, faz um pouco menos, mas, de um modo geral, essas companhias industriais, elas estão muito mais perto da indústria, tá, do que diferente. Então, assim, não, mas o pessoal da área comercial... O pessoal da área comercial é um pouco diferente. Por exemplo, eu ontem estava conversando, enfim, com o pessoal, e as redes grandes de varejo de comida, por exemplo, não estão recebendo pessoalmente os vendedores. Então, é tudo online. Então, obviamente, os vendedores dessas companhias estão sendo online também, tá? Porque o comprador dessas companhias está trabalhando online. Isso aumentou, assim, a eficiência. Por um lado, eu acho, e é uma opinião pessoal, e essa é uma discussão interessante, diminuiu a eficácia. Mas isso aqui são discussões ainda que estão se acertando. Por outro lado, quando tu vai para serviço, tá? Serviço é completamente diferente. Eu tenho um caso muito interessante, assim, fizeram uma pesquisa entre os colaboradores de uma determinada empresa de serviço, uma empresa de serviço de educação, e 92% das pessoas disseram que querem ficar em casa, querem trabalhar de casa. Botou num clinch, vamos chamar assim, a gestão. Como é que eu vou fazer esse 92%? Talvez não devessem ter feito a pergunta, mas já que fizeram a pergunta, a resposta foi tão massiva. O que eu vou fazer agora? Como é que eu trago essas pessoas? E aí você tem, assim, obviamente, os escritórios de advocacia têm esse problema, os escritórios, os bancos têm esses problemas também. E aí tu tem... Esse é um assunto que está permeando todo mundo. Todo mundo está discutindo. O que é bom, o que é ruim. Tá? Tá, muito bom. Não, concordo 100% com você. Acho que tem a questão das empresas que estão numa situação financeira mais estabilizada e as que não estão, né? E aí, essas próprias que não estão, elas estão pagando o preço hoje de não terem feito uma lição de casa lá atrás, né? Quando começou a crise, e essa crise que nós vivemos hoje ainda, ela é um reflexo daquela crise após a Copa do Mundo, né? Vocês lembram do segundo semestre de 2014, já começou ali, né, se desenhar algumas questões bem críticas, né? Tinha lá, de novo, a eleição no Brasil, eleição presidencial, tinha uma grande chance da Dilma ser reeleita, uma grande chance dela não fazer as mudanças estruturais que até hoje não foram feitas, né? A conta toda da Copa do Mundo veio. Quando as coisas estavam começando a melhorar, né, que foi ali no final de novembro, dezembro de 2019, ou seja, uma crise que levou 5 anos, né? Aí veio a Covid, né?
E agora saímos da Covid, né? Então estamos andando de lado aí por conta de tudo isso que você levantou brilhantemente aí, Renata, a questão do dólar, né? Do petróleo, da crise lá da guerra da Ucrânia, do segundo turno das eleições, aquela coisa toda, né? Essas empresas, as empresas que eu conheço que fizeram a lição de casa, montaram seus conselhos, trouxeram conselheiros independentes, o conselho deu o tom, né? Deu o caminho, essas estão bem. Aquelas que não fizeram estão realmente buscando a sobrevivência. Está difícil. E aí cada caso é um caso, como disse aí o Jairo, né? Problema maior é caixa, outro problema maior é o endividamento muito grande, né? Então a despesa financeira é elevadíssima. Mas falando das empresas que estão bem, né? Vamos falar de coisa boa aqui. Eu acho que as empresas estão se preparando agora para uma retomada mais forte, né? Todo mundo tem uma expectativa grande de que o segundo semestre vai ser um semestre bom, apesar dessa volatilidade aí que toda a gente está vivendo, né? O mercado, a gente sente que está crescendo, está melhorando, a gente vê isso pelas contratações de pessoas, né? Muitas empresas que eu aconselho com dificuldade de contratar gente boa, principalmente na base da pirâmide, porque não tem gente, né? Principalmente, por exemplo, empresas do varejo, onde o sujeito tem que trabalhar sábado, domingo e feriado, né? Esse pessoal está repensando essa questão do trabalho, né? Não estão mais dispostos a trabalhar de forma tão intensiva, tão intensa. Então, eu acho que o ano de 2023 deve ser um ano bom, independente do presidente que vai entrar. Porque o primeiro ano sempre é bom do novo presidente, né? Ou daquele presidente. Sempre vem aquelas novidades, os pacotes, etc. e tal. Então, está todo mundo se preparando. Então, assim, eu gosto muito de fazer, nos conselhos que eu participo, uma sessão com o CEO, do conselho com o CEO, que eu chamo exatamente como você levantou, Renata. O que tira o sono do CEO? Né? Então, dentro das atividades que um conselho desempenha, uma delas é aconselhar os executivos, né? Aconselhar o CEO. Então, o CEO vem, abre o coração e traz as coisas que estão preocupando. E o que tem preocupado, né? Assim, vamos dizer assim, de forma mais genérica? Essa questão da transformação digital, né, tem sido bastante discutida, porque antes da transformação digital, nós temos que fazer uma transformação cultural. Né? Então, as empresas não estão preparadas para fazer essa mudança toda que precisa ser feita, na velocidade que precisa ser feita, e vamos dizer assim, e contratar gente nova, né? Essas pessoas dessa área de tecnologia, está sendo um grande desafio. Né? Então, por exemplo, numa empresa que eu estou no conselho, né? Uma das gerentes lá, né? Que começou como estagiária e lá com 23, 24 anos, hoje está com 29, né? Tem um salário de 18 mil reais, que não é um salário ruim, né? Para uma pessoa de 29 anos, que tem, né, 5 anos de experiência, etc. Nós estamos trazendo moleques de 25, 27 anos para intensificar a venda online, a venda door-to-door, né? Várias questões mais modernas aí. Eles só vêm se receberem 25, 27, 32 mil reais. Né? Então, enquanto ninguém está sabendo que eles estão ganhando tudo isso, né, tudo bem, mas já vai se descobrir isso, vai ser complicado. A gente tem discutido essa questão, né, da inserção dessas pessoas mais jovens, né, e o pior, eles não ficam, né? Assim, depois de 1 ano, 2 anos, eles já estão pensando, puxa vida, né, estou recebendo uma proposta para ganhar 32 mil reais em outra empresa. Isso estou falando para vocês com 28, 29 anos de idade, né? Uhum. Então, esse é um desafio. Transformação digital e como acomodar essas pessoas aí. A questão do ESG também é muito sensível, principalmente em empresas de capital aberto e que têm investidores institucionais internacionais. O pessoal não quer saber, né? Esses fundos,
eles querem saber exatamente o que você está fazendo, né, em termos de ESG, né? Quanto vai ser o investimento no ESG esse ano, né? O que se espera de retorno, né? Então, planos que não estavam sendo contemplados ainda, até por conta da crise, né? Puxa, vamos devagar com esse assunto, mas agora não tem mais jeito. As empresas estão tendo que acelerar esse processo e, principalmente, a questão da diversidade e da inclusão é um tema muito relevante, né? Diversidade e inclusão. Quando a gente fala diversidade, não é no conselho a diversidade, lógico que é muito importante, eu acho que depois você, Renata, vai querer falar sobre isso, mas nós estamos falando da diversidade na empresa como um todo, né? Sim. Porque, assim, por incrível que pareça, deve ter vários executivos aqui da área de recursos humanos, como vocês aí da Solução, né? A ficha cadastral do funcionário da empresa não tem um campo onde ele identifica a sua raça. Tem ali o telefone, nome da mãe, idade, tem tudo ali, menos a raça. Então, a área de RH, eu desafio aí qualquer um aqui que é de RH, ou qualquer um que vocês podem perguntar na empresa onde vocês trabalham, quantos negros, quantos orientais tem na empresa de vocês? Então, se eu não sei quantos negros tem, eu não sei quantos orientais tem, eu não sei quantos LGBTQIA+ tem, como é que eu vou desenvolver algum programa de acolhimento, de desenvolvimento, de inserção dessas pessoas dentro da nossa empresa? Então, nós estamos engatinhando ainda, né? Nós estamos discutindo coisas básicas ainda, né? Nessa questão de diversidade, que é um tema que está todo mundo cobrando. Se você é uma empresa de capital aberto ou tem um private equity, né, seja uma empresa de capital fechado lá dentro, os caras estão cobrando isso. Né? Perfeito, então, perfeito. Richard, Jairo está levantando a mão aí. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser levantar a mão para fazer pergunta, fique à vontade. Quem quiser também colocar aqui no bate-papo e eu vou direcionando, também fiquem à vontade. Acho que as duas formas são boas, né? E eu vou, Marcial, você já está com a mãozinha aqui levantada, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Richard, para você a pergunta que foi meu professor. A questão é o seguinte, nos últimos 2 meses, eu fiz cerca de 45 reuniões com conselhos e comitê de auditoria. E eu já tenho uma programação para os próximos 6 meses de pelo menos 3 reuniões por mês. Não sendo conselheiro, eu sou consultor. Eu estou sentindo que aumentou drasticamente o nível de atividade dos conselhos. Opa, sem dúvida. E esse aumento está demonstrando que alguns não. A maioria dos conselheiros ainda não entenderam esse aumento das responsabilidades. Sim. Como você está vendo isso? Porque a gente está discutindo tudo isso daí. Eu vou falar o seguinte, o Brasil está na área pré-histórica em diversidade, ESG, relações humanas. Eu acabei de desfazer um cliente discutindo 9 bilhões de reais numa fusão e ele estava preocupado com o custo da ata de reunião. Não dá. Certo. Então, o Brasil realmente, profissionais na idade da pedra, essa questão da inovação, nós estamos ano-luz atrás de todo mundo, mas o que eu estou sentindo é um aumento das atividades do Conselho e, ao mesmo tempo, a gestão não está sabendo atender o Conselho como deveria atender. Eu estou até sendo contratado por causa disso, em algumas empresas. Concordo 100% com você. Né? Antes da pandemia, eu sempre dizia para os meus amigos, para os alunos, né, que um conselheiro dedica, na média, 2 dias e meio para cada conselho, por mês. Né? Um dia é a reunião do conselho. Né? Depois você tem mais reunião de comitê, meio-dia. Depois você tem que ler todo o material que você recebe para se preparar para as reuniões de comitê e conselho, mais meio-dia. E mais meio-dia de ligações, calls que você faz para os executivos, né, etc., etc., é 2 dias e meio.
né? Isso era antes da pandemia, né? Hoje, eu tenho dedicado praticamente um dia por semana para cada conselho, né? Mas sempre, né, eu gosto de deixar frisado isso, sem botar a mão. É o nose in, fingers out, né? O conselheiro não pode se envolver no dia a dia, etc e tal. Mas as empresas estão precisando dar uma alavancada rápida, né? E eu vou fazer um parênteses aqui, acho que o Jairo vai gostar dessa conversa, porque há uns 8 anos atrás, o Banco Mundial financiou uma pesquisa no mundo todo para avaliar a qualidade da gestão das empresas no mundo. É um questionário de 16 perguntas, eles faziam uma amostra, dependendo do país que iam, de X empresas para aplicar esse questionário, né? E aí respondiam essas questões. Bom, não preciso dizer que o Brasil tirou uma das piores notas, né? E eu acho que não é surpresa para ninguém, porque a nossa educação é péssima, é um lixo, né? Poucas pessoas estudam nas boas escolas, nas boas universidades brasileiras e chegam às empresas como executivo. Então, às vezes, o conselheiro tem que botar um pouco de mão na massa, porque senão a coisa não anda, senão a coisa não funciona, né? Ajudando realmente, né? O acionista fala assim, Richard, você tem experiência em estruturação de incentivos de longo prazo? Tenho. Pô, ajuda a gente, porque né, dá para a gente fazer uma reunião, você participar, trazer a sua experiência, né? Eu não vou botar a mão na massa, mas eu vou dar conselhos, vou orientar, etc e tal. Né? Então, e fora aí, essa minha experiência com turnaround, acaba sendo necessária. Pô, né, vai vir um banco aqui visitar a empresa. Se você, Richard, estiver junto, vai ajudar bastante. Não, lógico, pode marcar. Então, assim, aumentou sim, né, muito a dedicação do conselheiro. Os conselheiros mais antigos, né, vamos dizer assim, da moda antiga, né, não, estão tendo dificuldade para entender isso, para aceitar isso. Fala, não, peraí, pô, não é bem assim, eu só venho na reunião, caio de paraquedas no dia da reunião, né? Às vezes olha para o lado e fala assim, você tem uma cópia da pauta aí que eu esqueci aqui, nem olhei a pauta da reunião de hoje. Isso tudo está mudando, né? Tá vindo uma gente nova, né? Com outra expertise, com outra dedicação, porque as empresas, infelizmente, nesse momento, estão precisando de todo esse apoio, né? E só um parênteses aqui, eu queria cumprimentar a Andréa Ruschmann aqui, Isaac Cachiuch, Fernando Rosic. Ótimo ver vocês aqui, pessoal. Valeu. Mas, olha, Richard, eu não... Jairo, por favor, fique à vontade para complementar. Não, eu só queria fazer 2 comentários aqui sobre isso que o Richard acabou de colocar. O primeiro deles é assim, sim, está aumentando a demanda. Está aumentando a demanda e é muito importante aqui ter vários cuidados sobre isso. Tá? Eu concordo com o Richard que ir lá participar de uma reunião é bom. Temos que ter cuidado para isso não participar da segunda ou da terceira reunião, porque aí a gestão fica sugando e te querendo na reunião. Tá? E aí tu saiu da posição de conselho e passou a ser cogestor ali. E aí não funciona. O que eu tenho feito muito, Richard, o assunto é esse, vamos lá, aqui tem material para ler, leia isso, leia aquilo, enfim, muita coisa para ler e tentando ajudar as pessoas, obviamente. Uma reunião eu, pessoalmente, sempre aceito. A segunda eu não aceito, é uma lógica minha. No segundo aspecto, em relação aos conselheiros mais, vamos dizer assim, de outra geração, vamos chamar assim. O fashion disso. O que acontece é que o pessoal acaba tendo, sei lá, 6, 7, 8 conselhos. E quando tem aí tudo isso de conselhos, ele não consegue ler, ele não consegue participar, ele sequer consegue separar material de jornal ou material das revistas que ele lê para poder encaminhar para essas gestões. Então, assim, ele não consegue, ele só consegue estar presente. E o estar presente é suficiente quando ele está vendendo o nome dele, quando ele está vendendo assim, uma história toda. Mas, assim, para contribuir efetivamente, a gente tem que estar muito mais presente, não fisicamente, mas com o assunto na cabeça da gente. E o assunto tem que estar rodando, a gente tem que estar olhando o que está acontecendo no mundo inteiro sobre essas coisas para poder, enfim, ajudar as companhias. Tá?
Só mais uma colocação sobre o que você tinha falado antes, sobre ESG, enfim. Eu acho assim, não vai ser preocupação das companhias isso enquanto elas tiverem problemas financeiros, enquanto elas tiverem problemas de mercado, enquanto elas tiverem problemas, enfim, muito mais básicos. Acho que sim, quando vem do externo a pressão, ou seja, o acionista externo, o banqueiro externo, alguém do lado de fora pressionando a companhia, ele vai começar a tomar atitude. Mas muitas das companhias, não sei qual é a sua experiência, ou a experiência dos outros participantes, estão fazendo nessa área jogo para inglês ver, porque estão atendendo a demanda do externo, mas não estão no seu coração, não estão tocando isso de forma clara. E eu acho que o exemplo mais claro é o que você acabou de dar. Quer dizer, eu não sei quantos negros eu tenho trabalhando na minha companhia, eu não sei, e não sei nem qual é a posição deles, e não sei nem se eu vou incentivar, porque eu não sei nem quantos eu tenho. E não é só negros, é asiáticos, enfim, coreanos, chineses, castelhanos. Nós temos muita gente aqui que vem da Bolívia, do Uruguai, da Argentina. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, tem muita gente que vem do Sul, aí, mais perto de São Paulo, você tem aí o Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, outros lugares. Haitiano a gente tem aqui muito. Ou, quem sabe, a gente pensa de forma revolucionária e dizer o seguinte: será que não há uma diversificação no Rio Grande do Sul, eu ter funcionários, ter gente que é do Nordeste, por exemplo? Gente que está precisando, no Nordeste, do Maranhão, traz para cá, quem sabe? Pois é, agora eu iria até... A gente tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer, mas antes disso, a gente está falando de apagão de talento, de trabalho híbrido e presencial, né, de transformação digital, de ESG, de LGPD, de cybersecurity, né, que é uma coisa que também está super em pauta. E aí, de repente, a gente fala de sobrevivência, né? A empresa tem que sobreviver. Então, quanto que o conselho consegue trazer esses assuntos que, muitas vezes, quando uma empresa vai abrir capital e aí os investidores, né, os futuros compradores, vão exigir que todos esses assuntos estejam aqui em pauta, e às vezes a empresa não tem esse objetivo. Enfim, quanto que vocês, nos conselhos em que vocês estão, quanto que vocês conseguem puxar esses temas que são mais estratégicos, ou quanto vocês têm que ficar muito no dia a dia dessa sobrevivência? Qual que é a realidade, né, do inglês ver e de, não, vamos lá, vamos trabalhar com o acionista, se o tirador dele é só o lado econômico, então vamos trabalhar só nisso. Ou não, vamos puxar esses temas também. Olha, Renata, eu acredito muito no papel do presidente do conselho, né? Eu acho que mudou muito, né? Está mudando ainda muito essa questão no mercado, né? Eu, por exemplo, fui 7 vezes presidente de conselho, e em todas as empresas que eu fui presidente do conselho eram empresas familiares que a família declarou que não tem habilidade, conhecimento para desempenhar esse papel. Ou eram famílias que tinham participações acionárias parecidas e ninguém deles queria fazer esse papel. Já tinham tentado, não tinham funcionado, né? E aí eles aprenderam a ter gente de fora fazendo esse papel, né? E aí eu, como presidente do conselho, eu gosto de começar todo ano, né, uma pauta dos desafios para os próximos 2 anos, né? Então, praticamente sempre 5 ou 6 assuntos no máximo, né? Que quando eu entro num conselho, eu entrevisto todos os executivos, todos os conselheiros, né? Mergulho na empresa, começo a conhecer, e aí falo, olha, pessoal, porque como conselheiro, como consultor de empresas familiares, de empresas fazendo turnaround, eu já passei por mais de 105 empresas, né, na minha carreira toda. Então, eu tenho uma habilidade de fazer um diagnóstico rápido, né, entender aonde a empresa está e quais são os desafios que ela está vivenciando. Então, dessa forma, eu foco em 5 ou 6 assuntos e aí a gente vai distribuindo esses assuntos na pauta do ano. E tomar o cuidado para não ter assunto demais também, porque aí começa você perder o foco, né? Lógico, segurança cibernética, como vários
vários colegas aqui levantaram no chat aqui, é um tema muito crítico, complexo. Quanto mais o tempo está passando, mais complicado está ficando. As empresas há 10, 15 anos atrás tinham só um ERP que cuidava de todos os processos administrativos da empresa. Hoje eu continuo tendo um ERP, mas eu tenho 30, 40 aplicativos, sistemas engatados nesse ERP. Cada engate desse é uma porta de entrada. Agora, fornecedor, cliente, né, banco, está acessando o nosso sistema para pegar informações. Então, são portas de entrada. Né? Então, uma questão crítica. O risco, né, cibernético é muito alto. Né? Então, a gente tem que saber escolher. Agora, a questão da sobrevivência, que o Jário já falou várias vezes, com certeza. Área comercial, né? Endividamento, né? Renegociação de dívidas. Então, são temas que têm que estar na pauta do Conselho. De novo, não dá para ter 20 assuntos. Né? Tem que ter realmente meia dúzia no máximo, né? E focar e ir limpando essa lista. Limpou um, coloca outro, e assim vai. Eu acho que esse tem sido, pelo menos, a minha experiência tem funcionado muito bem, e concordo com o Jairo, né? Um conselheiro está em 6, 7 conselhos, é um absurdo, né? Eu já estive em 6 uma vez, né? Me arrependi, né? Por quê? Porque você não consegue se dedicar, né, como você deve, como disse o Jairo, você tem que ler material, você tem que selecionar artigos, selecionar determinados assuntos para ir municiando os executivos para se prepararem, para entender o que você quer falar depois. Né? O conselheiro tem que ter uma questão de educação continuada muito forte, porque é o que eu sempre digo para todos vocês aí, que fica a dica. O conselheiro tem que estar sempre um passo na frente do CEO da empresa, da diretoria da empresa. Né? Eu tenho que chegar na empresa, os executivos olharem para mim e falar, pô, esse conselheiro agrega valor, esse cara vem aqui e nos traz coisas que nós nunca tínhamos olhado, nunca tínhamos pensado. É isso que um conselheiro tem que fazer. Agora, você ir lá, ficar, não entendeu, não leu o material, chega na reunião, faz uma pergunta que está no slide 3, né? Os caras vão falar, pô, esse cara não leu nada. Né? Então, eu imagino que a Renata aí, e você, Lúcia, né, quando vão selecionar um conselheiro, se ele já tiver com 4 conselhos, toma um cafezinho e agradece, porque não tem como ele pegar o 5º. Não tem, é um absurdo. Né? Antigamente, o cara era um herói. Hoje, já pega mal. Fica feio você dizer, olha, eu estou em 4, 5 conselhos. Você tem que ter uma história muito bonita para contar. Não, mas um deles é uma ONG que eu estou ajudando, o outro é uma empresa pequena que está começando um conselho consultivo. Legal. Agora, você está em 5 conselhos. Tem gente aí que eu conheço, tá? Conselheiro da Vale, Petrobras e Banco do Brasil. Eu não entendo isso. Né? Eu duvido que essa pessoa faça um trabalho decente. Né? Então, essa era a minha colocação. Renata, deixa eu aqui dizer uma coisa. Bom é aquela companhia que tem um Richard como presidente de conselho. Mas é importante entender que isto é uma exceção. Uhum. No universo, não vamos, porque aqui eu sempre tenho cuidado de dizer assim, o que é regra, o que é exceção. A gente não pode medir pela exceção. Tomara que a gente tivesse vários Richards que se dessem conta, que fizessem uma listinha dos 5 elementos importantes. Richard, eu tenho aqui 3 ou 4 elementos que ele tocou que são importantíssimos. Tá? Então, assim, isto é uma exceção. O que é a regra nas companhias? A regra é o fundador sendo presidente do conselho. Sim, isso mesmo. E este fundador era quem tocava a companhia até ontem, o dia a dia. Ele não deixou de tocar o dia a dia, talvez diretamente, mas com marionetes ele ainda está tocando o dia a dia. Ele está perguntando o que eu faço, porque ser presidente de conselho eu não sei o que eu faço. Então, aqui tem várias coisas que a gente tem que quase que ensinando, discutindo. Isso é um processo, não é um processo rápido, é um processo lento. O cara já fez 2, 3, 4 cursos, não adianta, ele ainda está com isso no sangue, tem que limpar o sangue dele para ele poder pensar diferente. Quantas são as companhias que aceitam
vamos dizer assim, os sócios não ficarem na presidência do conselho e botar um profissional experiente na presidência Pouquíssimas. Então, isso é que a gente tem que se dar conta. A realidade brasileira é outra. É outra. Nós podemos, talvez, contar nas mãos, nas duas mãos, para não errar. 50 companhias brasileiras têm bons presidentes de conselho. O restante não tem, infelizmente. Então, vejam bem, essa discussão que você está colocando é uma coisa muito clara. Eu, como conselheiro, nas empresas em que estou, me vejo na obrigação de fazer o papel de quase presidente do conselho sem ser o presidente do conselho. Ou seja, respondendo à sua pergunta, eu é que tenho que trazer coisas como, sei lá, sucessão. Sucessão é um item super importante. Eu que tenho que trazer coisas como é que nós vamos financiar o nosso crescimento, como é que vai ser a concorrência daqui para frente, como é que a tecnologia vai nos abater, como é que vai ser a nossa consolidação digital, como é que vai ser o cybersecurity. Então, assim, os conselheiros externos, eles têm uma obrigação, e aí o Richard está 100% certo, nós temos que estar à frente da gestão. E se não adianta confiar num presidente de conselho que não sabe ser presidente de conselho. Ele não sabe. Entende? Não é um erro dele. É só uma coisa cultural que ele vivenciou 50, ou 60, ou 70 anos. Eu não vou mudar mais ele. Não vai existir psicanálise de Van que vai mudar ele na idade dele. Não vai mudar, ponto. Ele é assim. Então, vejam bem, nós temos uma tarefa como conselheiros externos, no meio de acionistas, no meio de outros conselheiros que são mais internos, vamos chamar assim, a gente tem que trazer esses assuntos. E a gente tem que ir, vamos dizer assim, toreando, assim, né? Navegando no meio das rochas e trazendo esses assuntos. Eu tenho um conselho que eu trago a sucessão, porque ali a sucessão é o grande ponto. Tem um outro conselho que eu trago sobre investimento, que ali, neste momento, é o grande ponto, que a gente está enxergando, como o Richard está enxergando, que o ano que vem vai ser um bom ano. Nós temos concorrentes enfim, em estados lastimáveis, então nós temos que aproveitar esse momento. Eu tenho casos em que eu tenho uma companhia que está muito bem, nós estamos com problema de falta de gente. Tá? Então, assim, também eu me vejo na obrigação, como conselheiro, de trazer essas coisas. Esse é um pouco o meu papel. Esse é um pouco de fazer eles pensarem um pouco para frente. Né? Assim, e tem coisas que eles não pensam. Por exemplo, eu dei um exemplo há pouco antes sobre o trabalho híbrido. As pessoas não estavam pensando até um mês atrás, 2 meses atrás, como é que ia ficar isso. E a gente tem que pensar qual é a consequência disso. As pessoas estão levando meio na brincadeira. Não é brincadeira. É muito sério isso. Então, assim, tem que pensar, tem que ter postura, tem que ter data, tem que ter uma programação dentro da companhia, tem que ter uma lógica. E as pessoas não estão olhando isso de um modo geral. A função de um conselheiro é trazer essas coisas. Senão, não vai adiantar. Se tiver um grande presidente, um seu Richard, aí, tomara que tenha e tomara que esse grupo aumente muito nos próximos anos, a nossa tarefa vai ficar um pouco mais simples como conselheiros. Mas, se não tiver, nós, como conselheiros, temos que fazer esse papel disfarçado. Perfeito, é isso mesmo. E olha, eu diria para vocês que tem outras pessoas aqui no nosso grupo, a Cláudia Elisa acabou de mandar uma mensagem aqui para a gente, que também é uma pessoa que está nos assistindo, que tem uma experiência muito boa nesse contexto, né, Cláudia? Também, se você depois quiser acrescentar alguma coisa. Como presidente de conselhos, ela, hein? De empresas familiares também. Com donos também, às vezes, ocupando essa posição, né? Mas a gente aqui, fazendo processos seletivos de conselheiros, a gente também passa por isso, porque a gente enxerga nos conselheiros independentes uma frustração, né, do que está sendo tratado nas reuniões pelos presidentes dos conselhos, muitas vezes os acionistas que não têm esse olhar. Né? E aí vocês têm esse desafio duplo de mostrar, de abrir a mente desses acionistas e ainda de conseguir trazer
eu diria, os assuntos principais à tona, né? Eu tenho aqui o Murilo, que está com a mão levantada, que eu vou pedir para fazer a pergunta dele, mas antes disso, Murilo, se você me permite, tinha uma pergunta aqui do Igor, né, que trabalha na gestão de RH de uma organização não governamental nos Estados Unidos e que a maior dificuldade que tem é implementar políticas de diversidade e inclusão, né, porque o CEO não concorda, né, ou não entende, quer dizer. Então, como navegar essa prioridade diretamente com os conselheiros, né? Acho que a gente está falando um pouco disso também. A gente está falando um pouco de acionistas que às vezes não conseguem enxergar, enfim, a importância disso. O que vocês falariam aqui para o Igor? Richard, vai lá. Vai lá. Não, eu acho que é uma questão de conscientização, né? Então, não é fácil, né? É gozado porque os americanos já estão muitos passos na nossa frente. Eles têm um país formado por gente de diversos países, diversas culturas, né? Assim como o Brasil. E eles, pelas empresas que eu conheço americanas, já estão trabalhando isso já há um bom tempo. Agora, se o CEO, né, que é o comandante da empresa, não está convencido disso ainda, né, é mais difícil. Talvez temos que achar dentro do conselho alguém que tenha abertura e possa falar sobre isso. Nos Estados Unidos nós temos ainda um problema delicado de que das 500 Standard & Poor's, das 500 maiores empresas americanas, eu não sei se é o caso da empresa do Igor, 45% o CEO aí é o chairman do conselho, né? Eles lá têm essa atividade de acumulação de cargos muito forte. Então, você não tem essa separação gestão e governança, né? Porque o conselho, uma das atribuições do conselho é supervisionar e monitorar o conselho. Então, eu não sei se o Igor teria, dentro do conselho, alguém que ele pudesse acionar, né, de uma forma muito sutil e começar a plantar esse tipo de informação, de mudança dentro da empresa, né? Mas tem muitos estudos, muitas pesquisas, né, que mostram que empresas estão avançando muito nessa questão da diversidade e inclusão. Igor, eu acho que uma forma de você convencer é mostrar que os concorrentes, mostrar que as empresas tão grandes quanto a que você atua, né, também têm essa prática e estão caminhando nesse sentido, né? Então... E o Carlos Bretos fez uma observação aqui, Richard, para complementar, que as empresas americanas também possuem incentivos fiscais e leis que fortalecem a diversidade, né? Exatamente, então, mas eu acho que uma complementação bem pertinente aqui. E se vocês me permitirem, eu vou passar a palavra... desculpa, Jairo. Deixa eu fazer uma complementação. Estados Unidos é um país muito grande e tem uma diversidade muito grande vamos dizer assim, de regiões em termos de pessoas. Se a gente pega Nova York, eu costumo brincar, Nova York, a região de Nova York, ela não é Estados Unidos, ela é um pedaço do mundo inteiro, tá? Pela mistura de pessoas que tem. Mas se a gente for brincando, aquela parte central que a gente chama de redneck, tá? Que é a parte central dos Estados Unidos, eles são WASPs, são os brancos, enfim. E ali eu vou dizer assim, na parte norte, na parte sul, a gente tem a parte mais, enfim, com mais negros. Mas, assim, existe nos Estados Unidos, infelizmente, um segregacionismo, não só por raça, por cor, por tamanho, mas, assim, é difícil em relação a negro, mas é difícil em relação aos mexicanos, é difícil em relação aos centro-americanos, é difícil em relação aos brasileiros, enfim, é difícil aos russos. Hoje em dia, os russos estão tendo muito problema nos Estados Unidos, muito. É difícil em relação aos coreanos, é difícil em relação aos chineses. Os árabes. Olha, os árabes. Então, vejam bem, lá o processo tem que passar por um processo de convencimento de que o mundo
mais colorido, mais diverso, é um mundo melhor. Antes de passar por políticas de incentivo fiscal. Porque, se não houver esse convencimento das pessoas de que a diversidade é uma coisa boa, que é melhor duas pessoas com ideias diferentes, porque eu vou ter uma terceira ideia que é melhor que as outras duas, não vai fazer efeito e não vai acontecer. A gente aqui, guardadas as proporções, nossos problemas aqui não são problemas desta origem, vamos chamar assim, da diversidade cultural ou racial. Mas a gente tem um problema que é convencer aqueles mais antigos nas companhias de mudanças de hábitos. É incrível. Durante muito tempo, nós paramos com a inflação em 94 e durante muitos e muitos anos, nós tivemos gente ainda pensando na inflação. Eu ainda acho que ainda tem gente pensando na inflação. Mas eu abri o Valor Econômico da semana passada elogiando o aumento da inflação porque aumentou o dinheiro nos cofres estaduais e municipais. Ou seja, ainda tem gente que elogia a inflação. Ou seja, e nós estamos ainda com problemas que são outro tipo de problemas, mas eles existem aqui também. Nós temos pouca diversidade de opinião. É um problema. E eu vou aproveitar, vou passar... Só uma dica, Renata, para todos aqui presentes. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o documentário na Netflix do Abercrombie & Fitch, né? Aquela empresa de moda. Recomendo que vocês vejam, que é espetacular, né? Ascensão e queda dessa empresa, que selecionava funcionários, né, só se tivessem dentro do padrão americano, com 1,85 m de altura, loiro de olho verde, etc., para trabalhar nas lojas, inclusive fazer as propagandas, e todos os problemas que eles tiveram quase desapareceram do mercado. Depois vocês vão ver lá, vai ser bem bacana. Muito bom. Muito interessante, muito interessante. Muito bom. Murilo, por favor. Primeiro, boa noite a todos, e eu queria fazer um agradecimento especial aí para o Jairo, para o Richard, né, que tão gentilmente estão compartilhando esses conhecimentos, né, tão valiosos. E eu queria abordar um pouco sobre conselhos em empresas familiares. Eu fui executivo durante muitos anos em empresas familiares e é exatamente o que vocês estão falando, né, nessa questão da família ainda querer exercer, sempre teve na atividade, na operação, e mesmo indo para o conselho, ainda ficar com aquele conflito existencial, né? E na experiência que eu tive aí, em mais de uma empresa nesse mesmo sentido, eu queria ver com vocês se vocês teriam algum tipo de dinâmica, né, que o conselho deveria ter com os executivos, porque basicamente o que eu via, né? Eu via muito assim reuniões de resultado, os executivos iam lá, apresentavam os resultados, explicavam, né, um pouco o que estava acontecendo com a dinâmica, mas eu não percebia assim tanta contribuição para ajudar a encontrar novos caminhos, né? Talvez essa seria o principal desafio aí dessa relação conselho e o board executivos, né? Alguns pontos eram tratados especificamente dentro dos comitês especializados. Então, por exemplo, aí vinha um coordenador que era responsável pelo comitê de pessoas e tratava sobre questões de pessoas, diversidade, etc. Naquele outro ia específico, mas não tinha um momento onde que se juntavam todos, né, que pudesse até ter essa diversidade de entendimentos e de opiniões sobre assuntos relacionados, né. Dentro da experiência que vocês têm, vocês teriam alguma sugestão de como que poderia fazer uma dinâmica dessa relação conselho e o board executivo? Posso começar, Richard? Lógico. Deixa eu te dizer assim, eu enxergo isso talvez de um prisma um pouquinho diferente, Murilo. Tá? Eu acho que nós ainda temos nas reuniões de conselho muito autópsia e pouco futuro. Ou seja, o tempo que se gasta olhando o passado é muito grande
e o tempo que se olha o futuro é muito pequeno. Olhar o passado, acontece exatamente isso que você falou, ou seja, as pessoas vêm, falam, dão seu reporte, esperam ser abençoadas, vamos chamar assim, e ficam gastando tempo olhando o que já aconteceu. Tá? E muito pouco se fala sobre o futuro. Mas isso eu acho que é uma origem nossa brasileira, tá? De não saber onde é que a gente quer estar daqui 20 anos. Não olhar o futuro, ter uma dificuldade de olhar o futuro. E aí eu volto ao Richards, presidentes de conselho Richards, e digo o seguinte, um bom presidente de conselho, na minha opinião, deve dividir a reunião, o tempo da reunião, em 3 momentos. O momento número 1 é passado, o momento número 2 é presente e o momento número 3 é futuro. O passado não pode consumir mais do que 1/3 da reunião. Isso se pressupõe que os conselheiros tenham lido, isso pressupõe que os conselheiros estejam dentro do negócio, isso pressupõe que o presidente já, eventualmente, já fez uma coleção de questões e ali se discute, vamos dizer assim, as coisas que são as dúvidas, e não, de novo, uma apresentação toda do material, que cá entre nós, eu tenho, de vez em quando, vontade de dormir. Tá? Mas, enfim, né, eu acho que tem que compensar com aqueles que não leram. Tá? Mas eu acho que, sendo 1/3 e tendo um bom presidente, organizando isso e funcionando, em 1/3 eu cubro o passado e está mais do que resolvido. 1/3 cobrindo o presente. O que é o presente? O presente são as decisões que têm que ser tomadas pelo presidente ou pelos executivos no momento de hoje. Sabe? Nova campanha publicitária, tem que reforçar a área de vendas, tem que reforçar a área de pessoal, tem que discutir política de honorários, tem que contratar gente, tem que demitir gente, tem que olhar o cybersecurity, tem que olhar, enfim, como é que está indo a parte de e-commerce, ou como é que está sendo a implementação de uma nova fábrica. São as coisas de hoje. A compra de uma máquina, a compra de uma loja, uma expansão, enfim. Isso são as coisas de hoje. E 1/3 é exercer a parte que é a mais difícil, que é olhar o futuro. E aí olhar o futuro significa fazer um brainstorming, significa sonhar, significa dar asas às imaginações. E aí eu acho que isto, sim, com o pessoal todo dos executivos, podendo fazer uma discussão ampla sobre isso, acho que no início é difícil, eu já tive essa experiência, no início é muito difícil, porque todo mundo fica quieto, ninguém tem sonho nenhum. Mas, para isso, tu chama alguém para falar, tu chama um economista, tu chama um analista político, tu chama alguém sobre tecnologia, tu chama alguém sobre supply chain, enfim, sobre recursos humanos para falar o que está sendo feito, tu chama alguém para começar o diálogo. Passado um tempo, as pessoas começam a se acostumar com este debate. E aí isso começa a funcionar. Mas, veja bem, tem que ter um bom presidente, porque um presidente que não olha tudo isso, não enxerga a importância de tudo isso, acaba investindo o tempo todo na primeira parte, em olhar o passado. E aí nada funciona. Richard. Complementando o que o Jairo está dizendo, Murilo, eu não gosto muito dessa tradução conselho de administração, porque parece que você vem dar conselho, vai embora, os executivos fazem se quiserem. Em inglês, é Board of Directors, porque um conselheiro é um director. E por que ele é um director? Porque ele dá a direction para a empresa. Ou seja, a atribuição mais importante de um conselho e de um conselheiro é o direcionamento estratégico do negócio. Então, se vocês quiserem ver qual é a maturidade de um conselho, de uma empresa, é muito fácil. Como disse o Jairo, é só pegar a pauta da próxima reunião ou as 3 atas das 3 últimas reuniões e ver quanto tempo foi gasto para se discutir o futuro. Então, aí, Murilo, minha recomendação para você é dividir a reunião, como disse o Jairo, né,
eu falo um pouquinho diferente dele, em vez de passado, presente e futuro, eu falo de espelho retrovisor, farol baixo e farol alto. É a mesma coisa, né? No fundo, é a mesma coisa. Mas uma empresa que tem um conselho de alto desempenho, que tem um conselho que está voando em céu de brigadeiro, deve dedicar pelo menos 70% do tempo para farol alto. É a prática que eu costumo usar nos conselhos que eu estou, lógico, né? Demora um certo tempo para chegar. Quanto mais perto da primeira geração da empresa familiar, que você levantou aí a questão da empresa familiar, quanto mais perto da primeira geração, do dono, do fundador, mais difícil mais tempo leva. Quanto mais longe, quando você tem uma empresa que está na terceira, quarta geração, é mais fácil, né? Porque não tem aquela centralização, controle de poder na mão, né? Então, no fundo, é o objetivo nosso, né? Que sendo ou não presidente do conselho, eu e o Jairo, como ele mesmo disse, a gente faz um trabalho de catequese, né? Então, encostar no presidente do conselho, né? Orientá-lo, olha, faz assim, faz assado, o que você acha de fazer isso? Então, você vai ajustando, também ajudando ele a ver essas coisas novas. Eu concordo com o Jair, não tem, às vezes, casos aí que não tem divã que resolva, mas, né, você acaba meio que fazendo como, entre aspas, um vice-presidente do conselho, um lead director, como a gente chama também, né? Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, o lead director, que ele é o coordenador dos conselheiros independentes, acaba fazendo essa questão aí da pauta da reunião, né? Mas é isso aí. Não sei se a gente respondeu, Murilo. Respondeu sim, e assim, não, de forma brilhante, inclusive, né? Muito sábias aí as colocações e, de fato, eu vejo isso mesmo, né? Acho que gastava-se muito tempo no retrovisor, né, no passado, e pouco no presente e quase nada no futuro, né? É que é confortável para o conselheiro falar do passado, né? Você comentar jogo de futebol que já foi, que já passou, é fácil, né? Ah, se ele tivesse chutado, fizesse lançamento, se tivesse batido o pênalti direito, né? Agora, você falar do futuro, você tem que ter gente que está acostumada. Poucos conselheiros têm essa expertise do conhecimento, da visão estratégica dos negócios, né? Nós estamos num mundo de está acontecendo um tsunami de inovação, né? Transformações muito rápidas e pouca gente está olhando para isso, né? Está se preparando para falar de futuro. Então é complicado. E nessas transformações tão rápidas, dá para a gente pensar em planejar 10, 20 anos ou o planejamento é no curto prazo mesmo? Ah, eu estou falando que para mim é 3 anos e olhe lá, viu? É o Lean Strategy Thinking que eu estou chamando, né? A cada 6 meses você tem que estar repensando o futuro, mas sempre com 3 anos na frente, né? Você vai fazendo aquele rollout e vai indo, né? Agora, por exemplo, você pega uma Embraer, vamos pegar um caso aí, né, de empresas de tecnologia, de ponta, etc. e tal. A Embraer tem que olhar 20, 30 anos para frente, né? Porque qual é o avião que ela vai ter que começar a projetar hoje, né? E vai levar 5, 10 anos para ficar pronto, né? Para poder botar no mercado daqui a 20 anos, né? Então, dependendo do tipo de empresa, né? Você tem características diferentes. Né? O carro que eles estão lançando agora, essa semana, inclusive, o Eve, o carro não, desculpa, o carro voador, o carro voador, né? O Eve, né? Eles estão trabalhando nisso há 20 anos. Não, e não é só a Embraer, não é só, desculpe, Renato, não é só a Embraer. Tu tem outros casos, como, por exemplo, uma indústria de celulose ou de papel, ela tem que pensar 20, 30 anos na frente. Porque ela tem que criar florestas, é outra coisa. Então, exatamente. Assim, dependendo do negócio, não adianta tu pensar 2, 3 anos. Tu tem que pensar muito no longo prazo, entende? E tem que ter esse sonho. Talvez tu tenha que juntar o sonho de longo prazo com uma atitude de revisão mais curta, revisão a cada 2, 3 anos.
Mas o sonho tu tem que ter, porque senão não adianta onde é que tu vai chegar. Eu vou pedir um pouquinho a palavra aqui. É uma delícia ouvir vocês, né, Richard e Jairo? É uma delícia, porque vocês, os assuntos são muitas perguntas, tenho várias perguntas aqui, até vou pedir para o Marcial só um minutinho para eu trazer algumas perguntas que foram feitas já há algum tempo. A Verônica pergunta aqui sobre o tema saúde mental, né? Se saúde mental tem sido pauta em conselhos, porque a gente tem ouvido falar muito disso, né? Mas eu não sei se isso chega nos conselhos. Como é que o que vocês diriam? Olha, não é um... Fala, Diga aí, fala, vai lá. Não, é um assunto que, para mim, ele é muito importante, porque eu passei por um burnout, né? Uma crise muito complicada, né? Porque eu lidava com empresas em crise, você acaba querendo resolver o mundo todo, né? Assumindo toda a responsabilidade. E eu vi muitos CEOs, nesse período de pandemia, passar por crises complicadas, né? Inclusive pedindo até demissão, né? Porque começou a apresentar problemas físicos, né? Que não, mesmo ainda jovem, né? Com perto de 40 anos, nunca tinha acontecido. Então, mas eu não vejo essa discussão como uma discussão proativa, né? Olha, vamos colocar esse tema na pauta e vamos discutir, vamos tentar entender como é que está, né, a pressão que os executivos estão sofrendo aí no dia a dia. Eu vejo isso mais como, às vezes, reativa. Olha, tem 2 executivos que pediram demissão da mesma área. Opa, por quê? Não, porque a pressão estava muito grande ali na área comercial, por exemplo, né? Então, é reativo, né? A pergunta é muito boa, é um tema complexo, né? Mas, de novo, eu não tenho visto isso de uma forma proativa. Deixa eu trazer um pouco a minha experiência aqui. Se eu somar ao longo dos últimos 24 meses, eu tive em 9 conselhos. Tá? Aqueles conselhos que eu saí, os conselhos novos que eu entrei, enfim, hoje eu estou em 3. As empresas industriais têm olhado menos sobre isso. As empresas de serviço, elas estão mais preocupadas com isso. Tá? E aí, assim, acho também, Richard, que é uma coisa de forma reativa, mas elas estão mais preocupadas não só no nível alto, que é, vamos chamar assim, C-suite, né? Quer dizer, o pessoal executivos, enfim, ou gerência alta, mas de um modo geral na companhia. Porque na empresa de serviço eu acho que eles sofreram mais. Essas pessoas foram mais para casa, essas pessoas tiveram mais problemas de relacionamentos, mais separações, muitas e muitas separações quando foram para casa, tá? Porque, enfim, tem marido, tem a mulher, tem os filhos, todo mundo num apartamento pequeno, muito complicada a vivência, enfim, e aí se exacerbou muitas coisas, vamos dizer assim, no âmbito pessoal, mais nas empresas de serviço do que nas empresas, vamos chamar assim, industriais ou empresas que não tiveram essa situação mais tanto de home office. É um pouco da minha experiência. Não, eu tenho visto, né, Jário, você deve estar acompanhando também nos cursos que você ministra, gente com 45 anos, desculpa a expressão, que com o saco cheio já, né, da vida executiva, querendo abandonar tudo e fala, não, eu ouvi dizer que esse negócio de conselho é bacana, eu vou para esse lado aí agora, né? Ou vou virar consultor, ou vou fazer qualquer coisa aí, menos trabalhar como executivo de carteira assinada e bater cartão. Então, isso não era comum, né, alguns anos atrás, né? Isso eu estou vendo agora cada vez mais frequente. Gente com 45 anos já querendo jogar o chapéu e se aposentar. Eu acho que você está trazendo um outro aspecto, inclusive teve uma das perguntas no chat sobre isso. Eu acho que é muito verdade isso. Só que aqui tem uma coisa que eu gostaria de lembrar, que é a transformação de carreira. A transformação de carreira não é fácil. Vamos ser claros.
O sujeito que vem com 40, mesmo com 45 anos, ele vem com uma experiência aí de 20 anos, tocando a batida num ritmo muito pesado. Aí ele chega no conselho, ele acha que ele vai dar conselhos. Muitas pessoas eu vejo tentando ensinar os executivos, tentando mandar nos executivos. Ele não entendeu que a função de conselho é outra, que a função de conselho é olhar para frente, que a função de conselho é fazer brainstorming, que a função de conselho é ajudar a pensar junto, mas não ficar mandando nos executivos. Eles não são chefe dos executivos. E essa mudança, ele quer sair do papel de executivo, esse cara de 45 anos, eu concordo, e a sua colocação inicial de que tem muito mais gente jovem nos cursos do que tinha antigamente, é verdade, mas essas pessoas não se dão conta que a carreira de conselheiro é uma carreira diferente do que um executivo aposentado. São duas coisas diferentes. Não, e até quero dar uma dica aqui para o pessoal que está aqui, que é mais jovem do que a gente, né? A grande maioria, né? Pois é. Eu recomendo tentar esticar ao máximo a carreira de executivo, porque a carreira de conselheiro, se você ainda tá com um filho na faculdade, né? Se você ainda quer construir um patrimônio, né? Não vale a pena você se aventurar, até porque daqui a 2, 3, 4 anos você vai descobrir que não era o caminho, aí você, para voltar para o executivo de novo, você não consegue mais. Você está fora, definitivamente. Então, eu tenho visto muitos executivos tomando essa péssima decisão, né? Porque vem com aquela ilusão, o conselho paga 40 mil cada conselho, eu vou pegar 5 conselhos desses, eu faço a minha vida e vou curtir a vida. Não existe isso. Pessoal, é muito complicado, né, fazer essa transformação aí. E muita gente boa como executivo não quer dizer que vai ser um excelente conselheiro, né? Sim, eu tenho visto excelentes executivos tentando entrar nesse negócio de conselho, não entendendo que o jogo é totalmente diferente, né? Então, eu tentaria... E outra dica que eu quero dar aqui para vocês. Antigamente, a gente terminava essa carreira executiva e falava, bom, agora eu vou me preparar para ser conselheiro, né? Porque é a segunda carreira, e aí encerra e vou me aposentar. Pessoal, hoje nós vamos viver, todos nós aqui, até os 100 anos, né? Com uma ou outra exceção, nós vamos até os 100 anos, né? Então, nós já temos que começar a pensar na terceira carreira, porque conselheiro com mais de 70, 75 anos vai ser uma raridade, né? E o que você vai fazer dos 75 até os 90? Por quê? Você vai ter que continuar trabalhando, porque, infelizmente, aqueles caras que ficam jogando boleto debaixo da porta da gente, é uma praga aquilo, não tem como, e os boletos vão continuar chegando, pessoal. Olha, a gente tem mais 5 minutinhos aqui, isso porque a gente já roubou 25 minutos aqui do tempo, era até às 7, hein? Então, eu vou fazer aqui as últimas perguntas, Marcial, pode deixar que eu vou deixar você fazer uma pergunta aqui, só deixa eu trazer, a Andréa fala aqui, né, que falando-se bastante sobre conselhos em empresas familiares, mas se vocês têm alguma opinião sobre conselhos em startups, vantagens, benefícios, desafios? Eu tenho experiência nisso. É um outro mundo, totalmente diferente. Para entender isso, eu fui para o Vale do Silício e fui para Israel, né? Porque lá eles já têm isso mais desenvolvido. Você está lidando com os fundadores da empresa, primeiro, né? A primeira geração do negócio, no negócio. Só que a primeira geração mais jovem do que você, que tem a idade do seu filho, né? O mindset deles é completamente diferente, né? Então, o que você tem ali de contribuições para dar é tentar trazer a sua experiência, né? Por já ter vivido determinadas questões e dizer o seguinte, olha, cuidado, isso aí não vai dar certo,
né? E mesmo assim, eles querem fazer, porque você é velho, é outra geração, você não sabe, eu vou mostrar que eu posso, eu faço e aconteço, né? Vou dar um exemplo, né? Eu fui procurado por uma empresa, uma fintech, aí, mais ou menos 6 meses antes da pandemia. Os 4, 5 fundadores lá queriam entender o que era essa conversa de conselho, etc. e tal. Dei uma aulinha lá para eles, falei, olha, né? Uma das grandes contribuições que a gente, como mais velho, pode dar aqui para vocês é ajudar vocês a identificar os riscos que a empresa está exposta para a gente poder montar um plano de mitigação desses riscos, para que não aconteçam esses riscos. Dá um exemplo aí de risco que pode acontecer. Aí eu falei, por exemplo, vocês têm acordo de sócios? Vocês, os 5 fundadores aqui? Não precisa. Mas para que funciona isso aí? Eu falei, pô, se acontece alguma coisa com um de vocês, não, é todo mundo jovem, etc. e tal. Bom, fala outro risco, vai, esse aí não vale. Tá bom. Segurança cibernética. Vocês estão tratando esse assunto? Isso aí está tranquilo. O sócio aqui, o Zezinho aqui, especialista nesse assunto, pensa nisso. Bom, eu falei 3, 4 exemplos lá, tá certo? Eu falei assim, não, aqui não adianta, eu estou sentindo aqui que não vou ter contribuição nenhuma para dar. Bom, no meio da pandemia, eu estou no shopping e encontro um desses sócios, né? Isso depois de 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Falei, e aí, Felipe, como é que estão as coisas? Como é que... Ele falou, Richard, você não vai acreditar. Falei, o quê? Você lembra aquele gordinho que estava sentado do seu lado, aquele fundador, lembro? Então, ele voltando para casa no interior aqui de São Paulo, bateu de frente num caminhão e morreu. E ele era uma pessoa meio humilde, né? Estava ganhando bem já, começou a botar dinheiro na família, comprou uma casa para o pai, para a mãe financiada, e os pais dependem agora do pagamento desse financiamento. O pai está lá dentro da empresa, não consigo tirar, não impedir que ele entre na empresa, porque ele quer fazer o que o filho fazia para garantir a remuneração que o filho tinha para pagar a conta lá. E agora estamos aí com uma bronca complicada, tentando tirar ele de dentro. Segundo, nós tivemos um ataque cibernético faz 6 meses aqui, né? Hoje estamos faturando 30% do que a gente faturava, porque botaram aí um sequestro, queriam que a gente pagasse $1 milhão em Bitcoin, nós não pagamos. Agora... Bom, então tem essa questão geracional, que é uma questão complexa, né? Sempre, né? Quando a gente sentia isso com nossos pais, com as nossas vozes, quando eles falavam, a gente era mais jovem, falava, meu pai não sabe o que está falando, está por fora, né? Então a gente se sente um pouco por fora quando fala com as gerações mais jovens. E a questão da remuneração na startup, é difícil uma startup remunerar um conselheiro, né? Porque para eles que estão ainda tentando chegar no break-even, estão ainda tentando sair daquela situação de pagar as contas e sobrar algum dinheirinho, fica caro ter um conselheiro lá. Então aí você tem que aceitar trabalhar de graça, né? De graça entre aspas, tendo aí talvez 0,5%, 0,75% da empresa, para se um dia tiver um evento de liquidez lá na frente, você pegar alguma coisa de volta. Então, isso, são desafios totalmente diferentes. Muito bom. Eu queria acrescentar mais um aqui, rapidamente, no tudo que o Richard disse, que eu concordo plenamente, que é o risco que eu chamaria do exponenciação versus controle acionário. As companhias, de um modo geral, tiveram tempo para crescer e manter o controle acionário. Uma startup, ou ela vai crescer rápido, e para isso ela vai precisar de dinheiro, e vai precisar ceder o controle acionário, tá? E, portanto, tu não vai ter controlador, tá? E aí tu tem uma série de elementos que muda completamente o cenário da gestão, do controle, do conselho. Isso é muito importante, isso muda completamente a lógica das companhias. Muito bom, perfeito. Agora, Marcial, vou te dar aí a palavra, a última pergunta, se a gente conseguir. Só uma questão da saúde. Numa palestra recente da PwC, isso foi falado que é um dos grandes riscos que vai ocorrer agora nos próximos anos. Por quê? Os planos de saúde estão
apavorados com o crescente número de executivos e profissionais que estão estressados ou alto nível de estresse. Então, o custo de saúde particular vai aumentar drasticamente com esse evento aí que o Richard acabou de falar. E da pergunta é isso. Foi uma palestra PW 2 semanas atrás. A questão que eu só queria falar é sobre o conselho de administração. Se não tiver um regimento e não tiver um apoio, até dependendo do tamanho de uma secretaria de governança, ele não funciona, ele não anda. E aí, quando a gente fala só ver o passado, dentro desse regimento tinha que ter uma estratégia de falar de inovação e futuro. É isso que eu gostaria de colocar para os dois aí. Excelente, concordo 100%, Marcelo. Bom, olha, como eu disse antes, é uma delícia ouvir vocês. O que a gente teve aqui de pessoas falando o quão rico foi, né, o quão rica foi a troca de vocês e a interação, enfim, eu fiz 2 perguntas, tinha mais umas 3 aqui, mas vem muito conteúdo. Eu queria imensamente agradecer a participação de vocês, Richard, Jairo, a disponibilidade de ter passado mais meia hora além do tempo que a gente estabeleceu. Queria muito agradecer também todos os participantes, a gente teve um número muito bom de pessoas fazendo perguntas e interagindo aqui. Então, em nome da SOU, junto com a Lúcia, queria agradecê-los e parabenizá-los por tudo que vocês trouxeram. A gente vai disponibilizar depois tudo que foi falado aqui, gravado, né? E vamos divulgar no LinkedIn e vamos mandar para vocês também, para que vocês compartilhem nas suas redes. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Lúcia. Pessoal, muito obrigado pelas interações todas. Tanto eu quanto o Richard temos LinkedIn, vocês podem nos encaminhar perguntas, a gente vai ter o maior prazer de ficar trocando com vocês, enfim, dando nossos palpites, né? E se a gente puder ajudar, que é parte do que a gente faz sendo professor de governança, é poder tentar passar um pouco das nossas experiências. Vocês são muito bem-vindos, sempre. Renata, Lúcia, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Renata, Lúcia, Jairo, professor Jairo, obrigado. Professor dos professores.